Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16. Louvado seja o nome de Deus eterno, que até aqui tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos dado vitória, e por isso estamos alegres na presença dele. Livro de Juízes, capítulo 16, lerei o verso 19 Aleluia, Deus. e o verso 20. Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20. 19 diz assim: Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Os irmãos podem tomar a vossa cena. Louvado seja Deus. E nessa noite quero cumprimentar os obreiros dessa casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, que diz: Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quero cumprimentar minhas irmãs que louvaram aqui nessa noite. O livro de Lucas, capítulo 1 e o verso 28, que diz: Salve agraciado, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quero cumprimentar os varões nessa noite, o livro de Juízes, capítulo 6, verso 12, onde diz: Varão valoroso, o Senhor é contigo. Quero cumprimentar as crianças, o livro de Mateus, capítulo 19, verso 14, que diz: Deixa vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino do céu. Quero cumprimentar os anciãos nessa noite com o Salmo 92 e o verso 14, que diz: Que na velhice darão fruto, serão viçosos e florescentes. Quero cumprimentar os jovens nessa noite com o Salmo 119 e o verso 9, que diz: Como purificará o jovem o seu caminho, observando-a conforme a palavra do Senhor. Quero cumprimentar toda a igreja com o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quero cumprimentar toda a igreja. Aleluia. No livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E ainda toda a igreja nessa noite, o livro de Tiago, capítulo 5, verso 9, que diz que o juiz está às portas. Eu saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? A palavra é essa que nós lemos, muito conhecida, sobre Sansão, a qual Dalila o fez dormir, e ali chamou os filisteus para que lhe rapassem a cabeça. Depois dele ter aberto seu coração e revelado tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, tudo aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Era um momento de transição. Josué havia morrido, o líder havia morrido e tinha sido sepultado, e agora o povo, ele vivia uma teocracia. Era Deus regendo o povo através dos juízes e dos profetas. Quando nós lemos Juízes no capítulo 2 e no verso 10, o texto diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera aos seus pais. E eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Em Juízes 2,15, a Bíblia diz que por onde eles saíam, a mão do Senhor era contra eles. E o povo agora estava em grande aperto. Nós vemos em Juízes, em Jeremias capítulo 2, o verso 13, que ali Deus estava dizendo que o povo tinha feito 2 coisas. Deixaram a ele manancial de água viva e tinham cavado para si cisternas rotas, que não podia reter as águas. Ele diz: olha, o povo fez 2 maldades. Deixaram a mim manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas, a qual não pode reter as águas. Então nós sabemos que a primeira geração, ela peregrinou no deserto. A segunda geração entrou em Canaã, mas a terceira geração levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor.
Por isso que Deus, ele levanta ali juízes e profetas para liderar o povo, para ensinar o povo, para guiar o povo. E nós sabemos que Sansão, ele foi o 12º juiz. E é sobre ele que eu quero falar e verbalizar nessa noite. Porque o Sansão, irmão, ele é o tipo de gente que combatia as batalhas do Senhor de dia, mas transgrediu seus mandamentos à noite. Ou seja, na frente das pessoas, ele parecia ser um homem íntegro, um homem fiel, um homem de Deus. Mas à noite, ele se entregava aos prazeres da carne. Quando ele mata o leão e quando ele pega o mel, ninguém viu, mas o meu Deus viu. Porque a Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Em Zacarias 4:10 diz que os 7 olhos do Senhor passam por toda a terra, que o Senhor é quem nos sonda. A Bíblia diz no Salmo 33, no verso 14, que da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Então Deus, ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe o que permeia, o que perscruta no meu e no teu coração. Aleluia, nessa noite. O seu nome Sansão significa pequeno sol ou ensolarado. E ele termina os seus dias sobre uma total escuridão. Ele termina os seus dias sendo subjugado pelo inimigo, a qual ele devia ter dominado, a qual ele devia ter combatido as guerras do Senhor. Sansão, ele é o tipo de gente que brinca com o pecado. A Bíblia diz aos Hebreus capítulo 11, verso 32, que ele foi um homem de fé. Ele faz parte da galeria da fé, porque o Senhor o chamou. O Senhor foi quem o capacitou. E ninguém pode apagar o chamado na vida de uma pessoa. Porque quando Deus chama, ele capacita, ele se responsabiliza. E o nascimento de Sansão já foi um milagre. Então ele está na galeria da fé. Ele não foi fiel ao seu chamado, ele não foi fiel ao seu nazireado, aos ensinamentos e à lei do Senhor. A mãe dele, todos nós sabemos, ela era estéril. Certa feita, o anjo do Senhor aparece a essa mulher. Anjo ali com letra maiúscula, o A, que significa uma teofania, significa Deus em forma humana. É quando o anjo do Senhor aparece e diz: olha, mulher, tu terás um filho, vai colocar, e ele será nazireu de Deus. Ele não pode tocar em nada da uva, ele não pode bebida forte, ele não pode tocar em cadáver, em nada morto. Então, Deus fez esse voto para ele. Tem voto que nós fazemos, mas foi o Senhor quem fez esse voto para ele. E cabia a ele atender ao chamado do Senhor. E nós sabemos que ele vai crescendo, não podia passar navalha sobre o seu cabelo, pelo fato do seu voto de nazireado que o Senhor fez. E ele vai crescendo, e a Bíblia diz que o Senhor abençoava o menino. Quando a mulher de Manoá conta para o seu marido, para Manoá, diz: olha, o anjo do Senhor me apareceu e disse que teria um menino, sendo ela estéril. Ele não acredita, pede para o anjo aparecer novamente. O anjo aparece e ali ele pergunta, e o anjo fala: realmente, terás um filho, o menino será nazireu, e ele vai livrar os israelitas da mão dos filisteus. Porque o povo vivia subjugado sobre uma opressão durante 40 anos. E Deus ia levantar um líder. Deus ia levantar alguém para fazer a diferença e liderar, aleluia, aquela nação. E quando Manoá pergunta para o anjo: como é o teu nome? Para que quando se cumpra a tua palavra eu possa te honrar. E ele diz: por que pergunta o meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Isaías 9:6, a Bíblia diz, Isaías profetizando sobre a vida de Cristo, dizendo que o nome dele seria Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, maravilhoso, pai da eternidade. Ali nos comprova que é uma teofania. A teofania é sempre, em algumas traduções, com A maiúsculo.
quer dizer que é Deus em forma humana, era o próprio Cristo. Em Êxodo 3,14, na sarça, quando o anjo aparece, e Moisés diz: quem eu digo ao povo que tu és? Ele diz: diga que eu sou o que sou. Ou seja, está na primeira pessoa. O anjo se coloca na primeira pessoa. Quando Jesus está discutindo com os filisteus, em João 8:58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque quando Abraão vai imolar o seu filho, o anjo dá um brado e diz: Abraão, não faças tal. O testemunho lá em cima é que tu temes a Deus. E agora eu vejo que tu não me negaste o teu filho. Ele se põe na primeira pessoa. Então ali, quando eles oferecem o holocausto a esse anjo do Senhor, o texto dá um realce, que o anjo entra no meio da chama do holocausto e sobe. Ele virou para sua mulher e disse: certamente morreremos, porque nós vimos o Senhor. E ela disse: não, se ele quisesse nos matar, ele não faria a promessa. Porque em Êxodo capítulo 33, o verso 20, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse: Moisés, eu vou te pôr entre uma fenda e outra, vou passar e você só vai me ver pelas costas, porque homem nenhum me verá e viverá para contar a história. Nós sabemos que João 1,18 diz que ninguém nunca viu a Deus. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Nós sabemos que Ele está em nosso meio. Mateus 18:20 diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o Senhor está em nosso meio, operando. A Bíblia diz que Sansão cresceu, o Senhor o abençoou. E ele viu uma mulher da filha dos filisteus. E ele se interessou por ela. E ele vai e conta aos seus pais. E os seus pais questionam: mas não há mulher aqui entre o nosso povo para que você vá procurar lá fora? Porque se crente, irmão, casa com ímpio, você vai arrumar problema com o sogro. Porque o pai do ímpio é o diabo. E o casamento, ele é abençoado por Deus. É mais fácil o ímpio te levar para lá do que você trazê-lo para cá. Então tem que ser tudo debaixo de oração, irmão. Porque Sansão, ele andava segundo o seu coração. Ele andava transgredindo a lei do Senhor. Ele estava fazendo tudo que não agradava aos olhos do Senhor. Sansão, irmão, é o tipo de crente que não ouve ninguém, que não pede conselho a ninguém, que não respeita os mandamentos do Senhor. Como aquele menino que estava na sua casa e acordou e: mamãe, eu cresci demais e não estou cabendo mais na cama. E a mãe dele foi correndo até o quarto. Quando chegou lá, o menino estava atravessado na cama. Aí ela disse: não, você não cresceu, filho, é porque você está atravessado na cama. Assim está muito crente, irmão, não está mais cabendo na igreja. Ele está atravessado na igreja. Ele não pede conselho, ele não pede oração, ele não se dobra diante de ninguém. E Deus constituiu autoridade. Candaragaçu. Porque Deus levanta líder, irmão. É para guiar o povo. Porque o milagre, ele tem conotação com ordem. Jesus sabia muito bem disso. E na multiplicação dos pães em Mateus capítulo 6, o verso 10, ele disse: aceitai-vos todos. Não é bagunça. Porque sem ordem o milagre não vem. Quando os profetas de Baal clamavam, Elias, lá em 1 Reis capítulo 18, verso 30, a Bíblia diz que Elias reparou o altar. Porque Elias sabia muito bem que se a vida dele não tivesse em ordem, se o altar não tivesse em ordem, o milagre não vinha. A Bíblia diz que ele reparou no altar. O que impressionou a rainha de Sabá, em 1 Reis capítulo 10, verso 5, era a ordem do reino de Salomão. Como eles se vestiam, como eles serviam a mesa, como eles sacrificavam ao Senhor, como eles, a reverência, a ordem do culto de Salomão. É por isso que prosperou. É por isso que todo segmento da vida tem um líder, irmão. Já pensou uma sala de aula sem professor?
uma loja sem gerente, uma igreja sem pastor, um grupo sem um líder, sujeito à autoridade, constituída por Deus. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, porque sem ordem não há progresso. Na Bíblia, sem ordem não há milagre. Até o rei para morrer, Isaías 38, Deus diz: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Eu quero inocular, eu quero inserir na nossa alma nessa noite algumas lições da vida de Sansão. Um homem que andava segundo a concupiscência dos seus olhos, o desejo dos seus olhos, a concupiscência da carne, o desejo da carne, que a gente tem que estar igual um pastel de feira, pouca carne e muito óleo. Eclesiastes 9:8, a Bíblia diz que em todo tempo seja alta as tuas vestes e nunca falte o óleo, a presença sobre a sua cabeça. Porque Deus, Ele tem muito mais, irmão, do que nós pensamos ou pedimos. Deus, Ele pode fazer muito mais, mas é necessário nos colocar na brecha e na posição. Ele disse, o seu pai disse: não tem mulheres aqui. Ele disse: não, mas ela agrada os meus olhos. A janela da alma são os olhos. A tua alma se alimenta com os olhos, o teu corpo se alimenta com a boca, e o teu espírito, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvido, e ouvir a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não, é o que está escrito. É o que está escrito. E Sansão, ele se interessa por essa mulher, e ele vai junto com seus pais à casa dessa mulher. Em Juízes 14, verso 4, diz que isso vinha do Senhor, porque o Senhor estava arrumando uma ocasião para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Seus pais desceram para Tina junto com ele. A Bíblia diz que saiu um leão ao seu encontro. E nós sabemos que 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o texto diz: sede sobre vigilante, porque, aleluia, glórias a Deus, existe um leão ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. O leão, irmão, ele não come carne assada, ele come carne crua. Ele adora o crente cru, crente que não passou na fornalha, crente que não passou no deserto, crente que não passou em Queride. Elias passou. Deus colocou Elias em Queride, Sidom e no deserto, porque a palavra Queride é cortar no tamanho certo. Deus levou Elias para Queride para cortar ele no tamanho certo. Depois levou ele para Sidom, que significa fornalha, porque o barro, ele só endurece quando vai para a fornalha. E depois ele leva para o deserto. Então, quando Deus, ele corta o crente e põe no tamanho certo, ele põe na fornalha e ele leva para o deserto, aí ele está pronto para ser usado. Aí ele está apto a conhecer aquele que o chamou. Deus é lindo, aleluia. Aquele leão saiu ao encontro. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, que ele rasgou ao meio, como se fosse um cabrito, sem nada nas mãos. O texto dá um realce profundo, porque o Espírito Santo, ele era esporádico, ele só via em pessoas específicas, vinha e saía, vinha e saía, só em reis, profetas, sacerdotes, juízes. E hoje nós temos essa bênção, essa graça que está derramado sobre a vida daqueles que creem, daqueles que buscam. Quando o Espírito vinha sobre Sansão, Deus o enchia. A unção é algo que você jamais faria sem a intervenção divina. A unção é uma capacitação que o Espírito Santo te dá. Aleluia, Deus!
mérito não é seu, é dele. O dom não é seu, é dele. E o texto diz que quando ele vai, marca o casamento, volta para sua casa, e quando ele sobe novamente para a tina, a Bíblia diz que ele se aparta do caminho. E a Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos para o homem que lhe parece direito, mas o final é o caminho da morte. Se Jesus não está nesse caminho, sai dele, porque é laço. E ele se aparta para ver o corpo do leão morto. E para sua surpresa, havia um enxame de abelha com mel. A Bíblia diz que ele pega, come e ainda dá aos seus pais. Ele erra e induz os outros ao erro. Provérbios 5:3 diz que o pecado é doce como mel, mas o final dele é amargo como fel. Ele sendo nazireu, separado, ele quebra a primeira regra. Ele não podia tocar em coisa morta. Sansão, ele andava conforme a concupiscência dos seus olhos e da sua carne. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E ali na sua festa de casamento ele faz um enigma. E ele diz: no comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E a festa durava 7 dias, a boda. E quando fala boda, quer dizer que era regada a vinho, a bebida. Como eles não decifraram, eles foram até a esposa de Sansão. E ali a persuadiram para que ela descobrisse. E ela durante 7 dias o oportunou. Sansão era um homem que rasgava o leão ao meio, mas não podia ver uma lágrima de uma mulher. O problema dele era sentimental. E tem 3 coisas, irmão, que derrubam o ministério de um homem e de uma mulher: é o dinheiro, o poder e a sua vida sentimental. Sansão queria fazer o desejo da carne. Sansão queria fazer, aleluia, glórias a Deus, o desejo dos seus olhos, do seu coração. Ele não andava segundo a vontade do Senhor. Como ele transgrediu o voto, Sansão era do tipo de gente que brincava com o pecado. Irmão, a palavra de Deus é coisa séria. Nós estamos aqui diante de um Deus poderoso, que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. A Bíblia diz em Deuteronômio 32:39: vede que eu sou e fora de mim não há outro. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. E não há quem escape da mão dele. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, eles foram fulminados por muito menos, viu, irmão? Eles foram fulminados por muito menos, por causa de uma mentira. Se esse tempo volta, eu queria ver se sobrava um crente ainda na terra. O grau de santidade era alto. Sansão sucumbiu à carne. Ele mostrou a sua instabilidade e a sua insensibilidade espiritual. Foi por isso que Paulo, na sua carta pastoral a Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, ele disse: cuida de ti e da doutrina, fica atento à doutrina, policia a doutrina, patrulha a doutrina, porque a heresia, o esfriamento entra de forma que imperceptível. Se você pega o sapo, você coloca ele dentro de uma água quente, ele pula, sai fora. Mas se você pegar uma água fria, colocar o sapo dentro e ligar a água, ele não percebe a mudança de temperatura, ele morre sem saber. Assim está muito crente, viu, irmão? O esfriamento está entrando, porque ele lia e já não lê mais, ele orava, já não ora mais, ele vinha ao culto, já não está faltando em culto, porque no dia que Tomé faltou no culto, os discípulos disseram: olha, Jesus apareceu. Ele falou: eu não acredito. No dia que ele faltou no culto, Jesus apareceu. Numa dessas, Deus te dá um dom, Deus te dá uma vitória, Deus te cura. Sansão, ele era capaz de matar um leão, mas ele não era capaz de resistir às lágrimas de uma mulher. Sansão, ele se entregava às suas paixões.
Ele agora estava sendo subjugado pelos seus desejos. Ele se tornou um subalterno da sua vontade. Aleluia. Por isso que em 1 Coríntios 10, 12, a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque as intempéries, o laço, a luta, ela vem. A armadilha, precisa estar vigilante. No Salmo 20, o verso 8, o salmista disse: os encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé na presença do Senhor. Sansão, ele vê uma prostituta em Gaza e os inimigos estavam no seu encalço. Seus inimigos queriam matá-lo, mas a Bíblia diz que à meia-noite ele se levanta, arranca os portões de Gaza. Eles tinham cercado a cidade, os muros trancados. O texto diz que Sansão, quando o Espírito do Senhor se apoderava sobre ele, algo que você só faz com a intervenção do Espírito de Deus. Ele arranca aqueles portões, anda 65 quilômetros e crava aquele portão e vai de encontro, aleluia, a uma mulher a qual ele vê e se apaixona, chamada Dalila. Às vezes a gente vê como é a misericórdia de Deus. No Salmo 68, verso 18, a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens e até os rebeldes para saber que Ele é Deus. Deus também usa rebelde, porque Ele deu dons aos homens e até os rebeldes para saber que Ele é Deus e habita no meio do povo. Para saber que Ele ainda usa crente no meio do povo. E isso não tem nada a ver com salvação. Mateus 7,23. E naquele dia, nota que há um dia. O dia vem, o dia está a caminho. E Ele preparou um dia para julgar. E muitos me dirão: Senhor, mas em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu preguei, eu fiz milagre, eu quebrei a lei da natureza no Teu nome. E Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Não é eu te conhecia e você se desviou, e não, eu nunca vos conheci. Precisamos andar segundo a vontade de Deus. Nós precisamos fazer uma faxina milimétrica no porão da alma e ver se nós estamos andando de acordo com a vontade do Deus eterno, para detectarmos onde está o erro. Fazer uma sindicância no porão da alma. Porque a Bíblia diz, e no Salmo 11, o verso 7, que Deus é justo e ama a justiça. A Dalila fisgou Sansão. Ele estava apaixonado, preso e anestesiado pela paixão, querendo arrumar encrenca para o sul. Então, o pai do ímpio é o diabo. Ele estava procurando e ele encontrou. Porque Deus nos deu, Ele colocou uma porta aberta. Mateus capítulo 7, verso 13. Ele colocou uma porta aberta e uma porta estreita e uma porta larga. Ele colocou um caminho estreito e um caminho largo. E Ele dá a dica: do estreito, poucos são os que passam por ele. Ele disse lá em Deuteronômio 30, 19, que hoje eu tomo o sol e a lua como testemunho, e ponho diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Só que Ele dá a dica: escolhe a vida para que tu viva, tu e a tua semente. A escolha você faz aqui. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Sansão estava indo ao contrário. Os filisteus subornaram a Dalila para ela descobrir, para ela persuadir Sansão e ele declarar tudo que tinha no seu coração. E ele diz: olha, se me amarrar com 7 vimes frescos, eu perco a força. E ali ela disse aos filisteus, o amarraram, mas aquilo foi como linha queimada. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, era algo sobrenatural. Depois ele diz: olha, é com cordas novas, como fio queimado. O Espírito do Senhor vinha sobre ele e se livrava. Na terceira vez ela disse: olha, já brincaste comigo, você não me ama.
Você não gosta de mim. Ela chora, ela o importuna. E ele se entrega às paixões. E ele diz: olha, se fizer 7 tranças no meu cabelo. Ele brinca com o pecado. Tem muita gente assim: eu estou cheio do Espírito Santo. Você acha que uma mulher dessa vai me derrubar? Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem desse vai me derrubar? Sansão também era cheio. A Bíblia diz que Deus o enchia. E ele não vigiou. Ela diz: até agora zombaste de mim. Romanos capítulo 11, verso 22 diz para considerarmos a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. Porque no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3, Deus não tem o culpado por inocente. É necessário colher o que plantou. Aleluia, Jesus. Ela diz: 3 vezes zombaste de mim, teu coração não está comigo. Aí a Bíblia diz que ele abre o seu coração. O homem que guerreava as guerras do Senhor de dia e à noite se entregava às suas paixões. O homem que queria viver o aqui e o agora. Não estava enterrando tesouro no céu. Para como Isaías, quando ele, capítulo 38, quando Deus disse ele vai morrer, ele vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra? Ele está invocando os tesouros que ele tinha enterrado com Deus. Lembra que eu andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos? Porque Deus é aquele que recompensa. Ninguém faz nada para Deus e fica de mão vazia. Aleluia. Então ele conta todo o seu segredo para ela. E a Bíblia diz em Provérbios 23, 26: filho meu, dai no teu coração. Para que você está entregando o teu coração? Teu coração está no carro? Deus envia o ladrão. Teu coração está na roupa? Deus envia a traça. E ele está dizendo: filho meu, dai no teu coração. Sem parcialidade, é de coração inteiro. Glória a Deus, aleluia. Deus não quer ninguém pela metade. Aleluia, Deus. Ah, Deus só quer o meu coração. Deus não é açougueiro. Deus quer corpo, alma, espírito, a tua mente cativa. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Provérbios 4, 23: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.